Olá, eu sou Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com a economista Luciane Ribeiro, sócia do Gimi Network, grupo independente de mulheres investidoras, uma plataforma de educação financeira e experiências voltada ao público feminino. Tudo bem, Luciane? Obrigado pela gentileza. Olá, bom dia, Lucas. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho sobre a história do Gimi e um pouco da situação econômica atual. Luciane, eu acho que para a gente abrir essa entrevista seria interessante você contar um pouco para a gente da origem do grupo. Qual era o propósito quando ele foi criado? O que vocês pensaram aí na hora que estavam desenvolvendo as ações do grupo? Tá, na verdade, o Grupo Independente de Mulheres Investidoras ele já existia de uma forma bastante informal, com reuniões na casa de uma das sócias. E quando que no final do ano passado, três que participavam desse grupo decidiram profissionalizar esse produto, na verdade, né? Porque tinham muitas pessoas interessadas a participar do grupo. E, então, foi quando eu me aproximei do grupo, na verdade, fomos apresentadas e a gente entendeu que tinha uma sinergia enorme entre o que elas precisavam construir e o que eu gostaria como um planejamento da minha carreira, inclusive no meu futuro profissional. Eu tenho muita experiência no mercado financeiro, trabalhei 35 anos em bancos, sempre como posições no mercado financeiro importante, os últimos 10 anos como CEO da Asset do Santander, né, aqui no Brasil. Portanto, eu achei que eu tinha muito para contribuir e eu sempre tive uma vocação e um trabalho muito focado ao empoderamento feminino, ao empoderamento da mulher. Então, eu também sou fundadora de uma ONG que trata do empoderamento feminino. Eu fui uma pessoa no mercado financeiro que consegui fazer uma carreira e chegar a CEO de uma área financeira, que é muito difícil, né? Então, enfim, eu tenho muita experiência e vivência e sei exatamente das dificuldades que a gente encontra nesse caminho. Então, eu sempre quis trabalhar isso para, de certa forma, ajudar as mulheres no seu crescimento, na sua independência financeira, na sua conquista de uma melhor autoestima, que eu acho que são fundamentais para isso. Nós, então, formamos uma empresa que se chama Gimi Network, que é uma plataforma de educação financeira só para as mulheres. Você relatou sua experiência aí, 3 décadas no mercado financeiro, gestão de ativos, falando da presença feminina. Como você vê a evolução desse cenário? Tem melhorado? A participação das mulheres no mercado financeiro tem crescido? Qual que é a sua perspectiva aí para os próximos anos? Eu acho que cresce, mas muito lentamente, né? E, aliás, toda vez que a gente tem um movimento de crise, né? Ou seja, toda a construção do cenário econômico ele é formado por ciclos econômicos, a gente vê que toda vez que tem uma crise também a gente retrocede um pouquinho, ou seja, dá 2 passos para trás, um para frente. Então, enfim, tem um crescimento da participação da mulher, não é no mercado de trabalho, eu sempre falo isso, porque a mulher no mercado de trabalho é mais de 50% da força de trabalho. O que nós estamos falando e o que a gente sempre discute é a participação da mulher nos altos comandos das áreas financeiras, né? Tanto de empresas como de bancos, enfim, isso que é muito mais difícil de acontecer. Ele vem numa evolução, mas é uma evolução muito tímida, tá? A minha opinião sobre o futuro, eu acho que a gente é um processo educativo, é um processo cultural, a gente tem muitas barreiras para superar, né? Mas eu acredito, eu sou otimista em relação a isso, acho que a mulher tem um papel fundamental, a mulher traz muito mais uma visão mais holística do todo, porque ela tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a contribuição da mulher é muito valiosa, mas também não acho que só a mulher consegue cumprir esse papel de uma forma competente, objetiva e profissional. Eu acho que a combinação do homem e da mulher no trabalho tem uma dinâmica muito construtiva. Eu acho que a mulher ela cobre papéis e situações em que o homem não consegue e vice-versa. Então, eu acredito muito na combinação, no conjunto. Estou falando agora especificamente dos investimentos, né? A gente viu aí que o cenário de estabilidade econômica e também de juros baixos contribuiu para uma busca por esses investimentos, né? Para a diversificação dos papéis, com as pessoas aí querendo valorizar ainda mais o próprio dinheiro.
Só que esse ambiente mudou completamente no começo do ano, né? Mais especificamente depois do Carnaval, com a pandemia do novo coronavírus. Dentro do grupo, nas iniciativas do grupo, quais foram as mudanças? O que vocês precisaram fazer para se adaptar a esse momento? Bom, como eu já comentei que as mulheres têm um grau de adaptabilidade alto em função das várias funções, nós lançamos o Jimmy Network no dia 8 de março, imediatamente, na verdade, a criação do Jimmy, o projeto do Jimmy inicialmente eram cursos presenciais e também o membership que a gente tem dentro do Jimmy Network, que é um pertencimento, ou seja, um grupo de mulheres que vai ter uma série de eventos durante o ano, onde elas participarão, palestras, consultoria financeira, eventos de uma forma geral, e era tudo presencial, né? Então, esse era o propósito original e inicial do Jimmy, quando, de repente, o Covid-19 fez com que a gente, em 15 dias, transformamos a empresa toda em online. Então, nós transformamos todos os cursos que eram presenciais para o online, então a gente conseguiu tombar a plataforma para uma plataforma online, e hoje nós estamos já na 5ª turma da trilha financeira, que é o produto original que a gente construiu, que é uma trilha financeira formada por 3 módulos. Nós estamos na 5ª turma, e nós temos módulos no período da tarde, módulos no período da noite, temos módulos intensivos também, que são que a gente consegue fazer o curso em 6 dias úteis seguidos não, em 2 semanas, terças, quartas e quintas, na parte da tarde. Então, a gente evoluiu muito e de forma muito rápida, com que a gente... Acho que também a Covid tem feito com que as pessoas busquem, né, dado que todo mundo tá de home office, ou está em casa, de certa forma, busquem essas alternativas do online, fazendo cursos, fazendo atividades que no dia a dia, na rotina nossa, a gente não consegue. Então, a gente conseguiu fazer uma transformação muito rápida, estamos muito felizes com o crescimento da empresa, porque, de fato, em menos de 2 meses, nós estamos já com uma 5ª turma da trilha financeira. E a trilha financeira, acho que é muito legal comentar, explicar um pouco como ela funciona. O módulo 1 é um módulo inicial, onde a gente conseguiu colocar um conteúdo muito mais econômico sobre como é que funciona o mecanismo do sistema financeiro, qual é o papel do Banco Central, qual é o papel da CVM, o que é microeconomia, o que é macroeconomia e como os agentes econômicos interagem dentro de um cenário macroeconômico. O módulo 2 ele é focado em renda fixa, então a gente fala sobre todos os produtos, né, todos os ativos de renda fixa e suas funcionalidades e como é que é o sistema tributário de cada um deles. E o terceiro módulo a gente fala especificamente mais de renda variável, né? Ações, derivativos, como é que uma empresa decide a abertura de seu capital ou não, como que isso funciona, o que é uma ação ON, o que é uma PN, enfim, a gente fez de fato uma evolução sobre o mercado e a gente entende que esses 3 módulos você consegue dar uma visão bem resumida, mas de um contexto bem amplo sobre o sistema financeiro. E depois nós vamos ter novas grades, né? A ideia é a cada semestre a gente vai ter uma grade nova. Aí estamos montando já a grade do 2º semestre. A gente está chamando de 2º semestre, mas como agora é online, na verdade acho que a gente vai fazer tudo seguido. A partir de julho a gente já vai estar com uma nova grade, onde a gente vai colocar produtos mais específicos, né? Fundos de investimentos, fundos imobiliários e fundos estruturados, enfim. A gente também está perguntando, fazendo pesquisas com as pessoas, o que elas gostariam de saber mais nesse momento, dado a disponibilidade de cursos online que a gente já tem, né? Para que a gente possa fazer uma grade mais parruda e mais objetiva para as nossas clientes. Então, em meio a essa crise, até tentando saber um pouco mais sobre essa sondagem que vocês estão fazendo, quais são as principais demandas, as principais discussões que as pessoas estão querendo nesse momento? Olha, você sabe que a pergunta é sempre a mesma, né? É assim, olha, o que eu faço, Luciane, o que eu faço com o meu dinheiro? A taxa de juros caiu, e agora? O que eu faço com o meu dinheiro? A bolsa do jeito que está, a Covid e tal. Então, acho que essa é sempre uma questão importante, né? E verdadeira. De fato, a gente se preocupa com a poupança que a gente tem, independente do volume dela, ou se ela é pequena ou se ela é muito grande, mas é importante a gente
saber o que fazer com o nosso dinheiro. E o propósito do Jimmy é um pouco isso também, né? Do Jimmy. É a gente fazer com que a mulher tenha, construa a sua autoconfiança e seja protagonista da decisão de investimentos dela mesma, né? Dela própria, ou da família, não importa, mas acho que a gente quer construir isso de forma muito positiva nas mulheres. O que eu acho em relação à sua pergunta, né, do que as pessoas mais querem saber, e eu já disse, as pessoas querem saber o que fazer com o dinheiro. Acho que o mais importante o primeiro passo, a pessoa precisa conhecer o seu perfil como investidor, né? Você tem que entender um pouco suas características e se conhecer melhor no que diz respeito a investimentos. Você é um investidor que aguenta uma volatilidade de mercado? Você é um investidor mais conservador? Você é um investidor que assume, que consegue conviver com mais riscos, né? O que quer dizer isso? Você pode ver uma perda do seu patrimônio de 10%, 15%, e isso não vai te incomodar? Você vai conseguir dormir? Eu sempre faço essa pergunta, né? Que tem muita gente que fala, nossa, eu estou perdendo 10%, não consigo dormir, não dormi, e faz uma semana que eu não durmo. Então, assim, ou seja, certamente esse investimento está completamente de desacordo com o perfil da pessoa. Você precisa entender também o horizonte de tempo que essa pessoa precisa. Ela precisa desse recurso daqui 2 anos ou daqui 5 anos para pagar um ensino, uma universidade, um MBA para o seu filho, ou enfim, você tem que ter um planejamento financeiro daquilo que você quer fazer na sua vida em relação aos seus investimentos. E nisso, o horizonte de tempo é muito importante. Então, se você vai precisar de um recurso no curto prazo, você não pode colocar em risco um dinheiro que você vai precisar ele num tempo de até 12 meses, né? Se você vai precisar daqui 5 anos, você pode assumir um determinado nível de risco, mas também não pode ser muito alto, porque daqui 5 anos você vai ter um compromisso com aquele recurso. Agora, se é um dinheiro para sua poupança e você tem uma idade ainda, você é jovem, né? Você pode pensar em assumir um pouco mais de riscos, porque de fato você vai ter muitos anos da sua vida ainda para você conseguir continuar ganhando dinheiro com o seu trabalho, né? E aumentar a sua poupança. Então, isso tudo é muito relativo, depende muito do tempo de vida da pessoa, ou seja, quantos anos a pessoa tem, do seu horizonte de tempo para aquele investimento e a identificação objetiva do seu perfil de risco, tá? Mas eu costumo dizer que, independente, tirando tudo isso da frente, que eu acho muito importante e relevante, acho que o mais importante a gente tem, historicamente, é a primeira vez que o Brasil tem um nível de taxa de juros tão baixo, né? Nós estamos falando aí de 3% ao ano e com indicações claras de que a gente vai ter taxa de juros menor ainda, 2,75, e tem muita gente que acredita até em 2,25 mais para o final do ano. Eu acho que a gente, indiscutivelmente, o investidor está sendo empurrado a ir para um mercado um pouco mais de riscos, então, que seria a Bolsa, né? Acho que o perfil do investidor brasileiro sempre foi muito concentrado, 85% dos recursos no Brasil, dos ativos de uma forma geral, né? Dos ativos e dos investimentos, ele está concentrado na renda fixa, porque o Brasil sempre teve um histórico de taxa de juro real e nominal muito elevada. Então, automaticamente você não levado a assumir riscos, porque o seu retorno na renda fixa já é elevado o suficiente para você se sentir confortável, né? Então, nós sempre tivemos taxas de juros de 12%, 15%, 10% ao ano, 8% ao ano, enfim, sempre foram níveis considerados elevados quando você compara isso com outros países, para você, de fato, estar muito confortável com o retorno do seu portfólio. Agora, pensando em 3%, quando você tira ainda o imposto de renda, que é aproximadamente, em média, 15% para investimentos acima de 2 anos, nós estamos falando aí de um retorno líquido de 2,5% e de uma inflação por volta de 2%, né? Talvez 2, 2,5%, 2,30%, acho que está mais para 2% atualmente em função da Covid, da pandemia. Então, você veja que o juro real é muito baixo. Então, ou seja, o seu recurso, a atualização monetária do seu dinheiro, que é a inflação, você vai ter apenas 0,5% ao ano de juro real.
isso certamente te faz assumir ou adquirir outros tipos de investimentos, né? Então, se você tem muito recurso, provavelmente você vai para uma área produtiva, você vai querer investir sendo acionista de uma empresa, de fato, onde você vai produzir alguma coisa, vai para a economia real, que a gente diz, né? E, logicamente, vai ter retornos melhores. Ou você pode ir para a Bolsa, que é uma forma que você pode ter retornos melhores do seu patrimônio, mas você também pode perder dinheiro, como nós vimos aí com o advento da pandemia, com o início do processo de pandemia, a Bolsa de Valores no Brasil chegou a perder 30%, né, ao acumulado no ano, por volta de 30%. Então, é bastante, né? É bastante. Mas se você também não tem necessidade desse recurso no curto prazo, eu não recomendo vender, você tem que esperar, porque investimento de risco ele é sempre de longo prazo, então não adianta você vender depois de uma perda de 30%, porque o seu processo de recuperação vai ser impossível praticamente, você não consegue entrar e sair desse mercado, não é assim que funciona. Então espera que o mercado funcione em ciclos econômicos, nós estamos passando um processo inédito no mundo, com uma pandemia que nunca ninguém imaginou passar por isto neste momento, né? E aí eu acho que no médio prazo as coisas vão retornar, o vírus vai ter um pico de contaminação que nós estamos vivendo agora, depois isso tudo se acomoda, vai surgir a vacina, e aí as coisas se estabilizam e o mercado volta à sua normalidade. Então, eu também acho que precisa tomar muito cuidado nesse processo. A segunda pergunta que sempre me fazem é: eu estou perdendo X% na bolsa, o que eu faço? Saio agora, entro depois? Não, não. Se você fez um investimento para risco, todo investimento de risco você tem que olhar sempre no médio e longo prazo, e não no curto prazo. Nós estamos vivendo um ciclo econômico de curto prazo, que é uma crise, né? Provocada por uma pandemia. Então, minha recomendação é: não saia dos seus prejuízos neste curto prazo. Luciane, para a gente encerrar essa entrevista, então, o país enfrentou uma crise financeira nos últimos anos. A gente falou nessa entrevista que a gente entrou num cenário de estabilidade econômica. Talvez um dos reflexos dessa última crise foi o crescimento do interesse pela educação financeira. Como você bem disse, muita gente foi atrás de reorganizar o orçamento e até buscando investimentos mais rentáveis, nessa luta aí para preservar o dinheiro e fazer ele render mais. A gente está nessa crise, nessa pandemia, a gente não sabe quando ela vai acabar, o tamanho do impacto dela, mas assim, o que a gente pode projetar já para o futuro em relação à educação financeira? Como você vê o cenário pós-pandemia? Eu acho que o tema de educação financeira ele está presente na vida de todos nós, né? E é crescente também esse movimento, até o próprio MEC e a Estratégia Nacional de Educação Financeira, o ENEF, que é uma entidade pública formada por várias entidades, tão públicas e privadas. Eles incentivam muito já a partir do currículo de 2020 que as escolas de ensino fundamental considerem a educação financeira como uma matéria obrigatória, né? Tudo isso é muito recente, é novo, mas é muito positivo. E eu acho que a educação financeira ela começa com o indivíduo também, né? Além da criança pequenininha, quando ela começar a ter essa atividade na escola, no ensino fundamental, ela cresce já com essa linguagem, né? Então, portanto, ela vai ter muito mais facilidade de perceber a importância do processo educativo, da educação financeira na sua vida. Então, educação financeira, quando a gente fala em educação financeira, não é só aprender a investir o dinheiro, é você ter um orçamento, você precisa aprender a ter um orçamento, saber quais são suas receitas, quais são suas despesas, você é superavitário ou deficitário na sua vida financeira mês a mês, né? No mês a mês, você ganha mais do que você gasta ou você gasta mais do que você recebe? Então, enfim, tudo isso são práticas que quanto mais cedo você conseguir colocar isso na sua rotina, na sua vida, no seu cotidiano, vai ser saudável para o seu futuro. Então, a educação financeira é você começar a aprender a fazer um orçamento familiar ou um orçamento individual, você também pensar que você
aquilo que você deve fazer ou o que você não deve fazer. Por exemplo, eu sempre falo em educação financeira, evite dívidas, né? Normalmente, o custo do dinheiro, quando você vai fazer um empréstimo, ele é muito elevado. Então, você veja, nós estamos aí com uma taxa de juros que os seus recursos serão investidos, ou você terá um retorno por volta de 2,5% ao ano. Quando a gente fala em tomar um empréstimo, nós estamos falando aí de 10%, 12%, 15%, 30% ao ano. Então, ou seja, se você já fica claro que dificilmente você consegue, né, sair desse processo, dessa engrenagem, quando você entra nas dívidas, porque a taxa de juros é absurdamente alta. O famoso spread bancário é tão elevado que você não consegue sair deste mundo. Depois você sempre vai se endividando, e é uma bola de neve. A dívida vai aumentando e você encontra cada vez mais dificuldade para poder liquidar essa dívida. Então, eu também sempre falo na educação financeira, evite dívidas, né? Se vira, corte gastos, faz um pagamento sempre uma prestação em 10 vezes sem juros, 6 vezes sem juros, mas evite a dívida, porque o custo da dívida é sempre muito elevado. E a educação financeira faz parte da vida de todo mundo e cada vez mais fará, porque com a taxa de juros mais baixa, você também precisa ter uma dinâmica e ser um pouco mais, prestar mais atenção, né, nos seus investimentos, aquilo que você deve fazer ou não, o momento de entrar, o momento de sair dos seus investimentos, isso tudo vai ser muito mais presente na vida das pessoas. É por isso que o Jimmy Network está aí. A gente quer fazer parte desse aprendizado, a gente quer fazer parte dessa experiência, né, que é o conhecimento, que é através do conhecimento apenas que as pessoas vão conseguir atingir a sua identidade, a sua identificação na própria educação financeira. Luciane, muito obrigado, agradeço sua gentileza, sua disposição em conversar com a gente. Imagina, eu é que agradeço, é um prazer estar sempre falando com vocês e, enfim, e trazer o tema de educação financeira para o nosso dia a dia. O Moneypod conversou com a economista Luciane Ribeiro. Obrigado pela atenção e até a próxima.